Glória a Deus. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui abrindo a Bíblia para dela extrairmos ensinamento para nossas vidas. Esse Deus maravilhoso que nos dá essa oportunidade, continua sendo bom, continua sendo fiel, segundo as suas promessas. Somos da Igreja Batista Pérola dos Mares, Paripe, na cidade de Salvador. Você que não nos conhece, puder nos visitar, será muito bem-vindo às nossas celebrações, que estão aos domingos à tarde, às 14 horas, às 16 horas, melhor dizendo, a EBD, e às 18 horas, nossa celebração. Rua Castro Alves, número 228, em Paripe. Nessa quinta-feira à noite, nesse momento, queremos ter oportunidade, temos a oportunidade de, sobretudo, agradecer a Deus e louvar a Deus e também colocar diante de Deus as nossas necessidades, nossos pedidos, mas tem a oportunidade de refletir na palavra do Senhor. E, com certeza, essa reflexão que hoje estaremos tendo aqui no Salmo 34, de uma forma muito especial, fala o nosso coração. Portanto, esteja atento, veja a sua Bíblia, abra no Salmo 34, nós vamos passar a leitura, que o Fernando vai estar fazendo nesse momento daqui a pouco, para a nossa reflexão, portanto, deixar o nosso coração preparado para ouvir a voz do Senhor, para Deus nos orientar. Nós vamos buscar a Deus em oração, depois continuamos com o restante da programação dessa oportunidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome, porque tu continuas o mesmo. A tua palavra diz que tu não mudas. Ontem, hoje e eternamente tu serás o mesmo Deus. E nós ouvimos essa música sendo cantada, exatamente exaltando essa tua bondade. Ele continua sendo bom. Como é bom nós refletirmos sobre isso, temos essa certeza e, juntamente com a tua bondade, tu também estendes a tua mão permanentemente, mostrando essa bondade na ação que tu tens para conosco. Muito obrigado por esse momento em que estamos abrindo a tua palavra para dela extrairmos ensinamento para a nossa vida. E que o texto que hoje vamos apreciar possa falar ao nosso coração. Seja conosco, portanto, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima noite. Diga, pastorado. Não, seja muito bem-vindo você que está nos escutando, está nos vendo. Agradecemos a Deus a oportunidade de poder estarmos de volta. Estivemos um período praticamente de férias, sem ter um estudo ao vivo, mas sim tendo estudos maravilhosos. Se você pôde compartilhar, acompanhar-nos nesse tempo, nesse período de janeiro, estamos muito agradecidos e muito gratos pela sua companhia. Desde já, pedimos a você que possa se inscrever em nosso canal e, ao mesmo tempo, compartilhar cada um dessas maravilhosas palavras e ensinos que Deus tem colocado no nosso coração para podermos comentar e, assim, poder conversar destes textos. Desde já, agradecemos a presença de todos. Como o pastor mencionou, estaremos hoje conversando sobre Salmos 34, um salmo de louvor, onde o salmista expressa muita coisa que realmente a gente precisa prestar muita atenção neste capítulo. Não sei se o pastor quer dizer mais alguma coisa, senão, sendo mais delonga, a gente já começa a leitura. Pode seguir. Pronto. Então vamos lá, dentro do capítulo 34, na versão da NVI. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou,
e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderam seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim, perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e andam lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. O Senhor está perto os que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por suas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Então, agora nosso estudo com o pastor Arno. Bom, é um salmo que certamente nós já lemos várias vezes, já temos tido contato com esse texto, talvez apreciado. Agora, é um texto que é quase que assim inesgotável. Como a Bíblia, de uma forma geral, nós não conseguimos extrair tudo o que tem no texto bíblico. Toda vez que voltamos ao texto, descobrimos coisas novas que estavam ali, mas a gente não percebeu nas vezes anteriores em que meditou sobre o assunto. Então, hoje aqui, mais uma vez, uma reflexão sobre esse salmo, que não tem a pretensão de esgotar o assunto, não. Nós vamos continuar descobrindo coisas maravilhosas aqui para nosso enlevo espiritual, para nosso despertamento também, para buscarmos fazer a vontade do Senhor. Esse salmo ele tem, digamos, uma mensagem de proteção e confiança em Deus, que o salmista exprime aí, né? Que ensina a buscar consolo e esperança em tempos difíceis. Tempos difíceis que certamente nós já passamos e podemos passar novamente. Certamente isso pode acontecer. Então, quando isso acontece, o salmista Davi, ele teve situações muito difíceis na sua vida, na sua trajetória, e ele soube, digamos assim, mesmo em tempos difíceis, soube continuar confiando e expressando a sua total confiança em Deus. Então, esse é um verdadeiro tesouro de sabedoria que nós temos aqui diante de nós. Agora, eu pergunto, você já parou para pensar o que realmente significa ter diante de nós esse tesouro de sabedoria da parte de Deus? Por meio de Davi, foi escrito, inspirado que foi, e está aí à nossa disposição? Nós temos
explorar alguns detalhes aqui. Como disse, não temos a pretensão de esgotar o assunto, mas buscar alguma coisa. Pelo menos o contexto do Salmo, primeiramente. Então, antes de seguirmos avante, nós vamos pensar um pouco nisso. É importante entender o contexto que ele foi escrito. Como já disse, um Salmo de Davi, que surge de um período complicado da vida do salmista. Imagine-se numa situação em que você está fugindo, talvez de inimigos, talvez de problemas, talvez de situações, seja lá qual for a situação que parece não tem fim. Então, se procura se desvencilhar, procura sair dessa situação. É exatamente isso que acontece com Davi, quando ele está escrevendo essas palavras que nós acabamos de ler, que estão aí no Salmo 34. Ele estava em busca de um abrigo, em busca de proteção. E o que ele faz? Ele recorre a Deus. Essa, então, é a primeira lição que nós aprendemos aqui, que numa situação difícil, nós podemos recorrer e buscar essa proteção em Deus, que está disposto a nos ajudar. O tema central desse salmo é, sem dúvida nenhuma, louvor e libertação. Louvor e libertação. A primeira coisa que o salmo me salta aos olhos é a ênfase ao louvor, né? Quando ele diz, bendize a minha alma ao Senhor. Começa assim, louvando a Deus. Bendirei o Senhor todo o tempo, e o seu louvor estará sempre na minha boca. Agora veja, como é difícil muitas vezes louvar nos momentos de aflição, não é mesmo? Quando está tudo bem é mais fácil, mas como é difícil louvar quando a situação fica mais apertada. Mas Davi nos mostra que mesmo envolto em tempestades, né, é possível encontrar motivos para agradecer e louvar a Deus. É tipo assim, quando uma situação complicada, e mesmo assim nos conseguimos sair de uma brecha de saída, é como se ali tivesse um facho de luz, a presença de Deus nos iluminando. Davi tem essa experiência, Davi não se acovarda, Davi, mesmo em situação de crise, ele está aí buscando louvar a Deus. E tem nesse salmo também uma promessa de libertação, né? Uma das partes mais poderosas que tem esse Salmo 34 está na promessa que daqueles que buscam a Deus. Tem essa promessa de que serão libertos da sua situação. Davi afirma, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Perto dos que têm o coração e salva os de espírito oprimido. Ele diz nesse salmo aí. Isso é reconfortante. E certamente nós sentimos esse conforto de Deus quando pensamos de que Deus não nos abandona. Mesmo que a situação muitas vezes esteja difícil, esteja apertada, como diz Davi, está fugindo de problemas, dificuldades dos inimigos que estão querendo acabar com a vida dele, mas ele encontra no Senhor esse conforto e essa situação. A ideia de que, mesmo quando estamos nos sentindo sozinhos, desamparados, Deus está ao nosso lado. Essa é a ideia que talvez quer transmitir. É como um amigo que sempre aparece quando menos esperamos, trazendo chocolates, trazendo alguma coisa boa para a gente. Para alguns seria Coca-Cola, né? Mas Deus é esse amigo que vem na hora mais difícil, está ao nosso lado para nos trazer conforto. E tem essa experiência pessoal de Davi, que nós temos aqui, apenas uma declaração de fé, que é um relato pessoal da presença, aliás, da experiência de Davi com Deus. Ele não fala de uma forma abstrata, ele compartilha uma experiência de vida. Isso é importante porque nos mostra que a fé não é apenas uma teoria, mas algo que podemos experimentar na prática e mostrar através da nossa vida a nossa ligação com Deus. Davi nos convida a fazer esse exercício, trazer nossas dores, ansiedades e alegrias para Deus. Não somente quando estamos com dificuldade, mas também quando estamos alegres. Deus é nosso convidado. É como convidar alguém para a nossa casa para mostrar aquelas fotos antigas, né? É um ato de vulnerabilidade que fortalece a relação. Davi era vulnerável e nós também somos.
Então, Davi nos ensina essa lição maravilhosa de que, mesmo na situação, nós temos em Deus esse socorro. Agora, na sequência, nós podemos ver também nesse salmo, e podemos refletir sobre isso, sobre a bondade de Deus. É um outro aspecto incrível que temos no Salmo 34, essa reflexão sobre a bondade de Deus. Ao longo do texto, Davi fala sobre como aqueles homens buscam a Deus e não terão falta de coisa alguma. Ele não está falando em opulência, mas ele está falando das coisas básicas. Não terão falta das coisas básicas para a sua vida, né? E num outro contexto, Davi vai dizer: eu fui moço, agora eu sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão e nem nossa descendência a passar necessidades. Então, ele tem essa convicção de que Deus está pronto, sempre pronto, para nos conceder aquilo que nós precisamos no nosso viver. Os ingredientes de uma receita completa, né? É como se fosse, né? Quem está com Deus, não falta nada para que ele possa viver. Isso é quase como um chefe de cozinha, né, que garante que todos os ingredientes estão à disposição e a qualquer momento ele pode, então, fornecer uma refeição que a todos agrada. Deus nos promete que, ao buscá-lo, ele não nos deixa faltar o que nós necessitamos. Outra coisa que nós vemos aqui, nas entrelinhas, uma conexão com o Novo Testamento. Por fim, vale a pena notar que o Salmo também traz essa conotação, né? Muitas vezes vemos referências a esse Salmo nas cartas de Paulo, nas histórias que Jesus também citou. Isso nos mostra que a mensagem de Davi transcende o tempo e continua a ser relevante. Depois de séculos, esse Salmo tem sido citado pelos personagens do Novo Testamento, né? É como uma canção regravada por outros artistas, né? Mas que mantém a mesma melodia cativante. Importante isso aqui, né? Concluindo, eu diria uma pergunta: o que aprendemos com o Salmo? Olha, o que podemos levar dessa reflexão sobre o Salmo 34? Uma das lições mais importantes é que em tempos difíceis sempre podemos encontrar consolo e a força em Deus. Com Deus, nós temos, claro, tempos difíceis, mas não há necessidade de ficarmos apavorados, porque Deus pode e quer nos socorrer. A vulnerabilidade de Davi nos mostra de que isso é possível e, mesmo sendo vulneráveis, Deus pode nos acudir. Então, que tal reservar um tempinho para ler, meditar nesse e em outros salmos, outros textos das Sagradas Escrituras que mostram essa situação de quanto mais nós nos voltamos para Deus, quanto mais nós confiamos nele, mais ele também está disposto a nos ajudar. Talvez podemos nos surpreender se nós fizermos isso, e como as palavras de Davi nesse salmo podem fazer diferença na nossa vida. Afinal de contas, o Salmo 34 é um convite a essa confiança e gratidão. E um lembrete: a luz que nós precisamos, às vezes, ela pode começar a brilhar mesmo na escuridão. Mesmo quando a situação é difícil, quando a situação é calamitosa, nós podemos, confiando em Deus, ser iluminados, porque Deus é luz, e quando Deus está conosco, as trevas têm que dar lugar à luz maravilhosa. Davi nos ensina esse exemplo de continuar confiando em Deus mesmo na situação difícil. Então, se por acaso estamos passando de situações difíceis, que nós possamos aprender com Davi nesse Salmo 34. Que Deus nos abençoe. Maravilhoso Salmo. É interessante entendermos que neste Salmo, o que mais marca, pelo menos no meu ponto de vista, é que no meio do conflito, no meio da desesperança, no meio de uma situação difícil, louvar
para alguns não é a solução. Para alguns a solução é o pedir, clamar. Mas neste caso, a primeira coisa que o salmista diz é louvar, exaltar. E no meio do louvor é que Deus se manifesta. Uma vez li um livro que dizia O Poder do Louvor. E nele ele ensinava que mesmo em tempos de tristeza, de tribulação, de dificuldade, quando você começa a louvar, muitas coisas começam a acontecer. Porque, como eu mencionei, no louvor Deus se faz presente. Então é interessante porque aqui na primeira parte, o salmista louva num momento de perigo, um momento onde ele se encontra baixo pressão, baixo a pressão do inimigo. Mas, ao mesmo tempo, ele fala sobre a bondade de Deus e como Deus age na situação. Então, é interessante que possamos resgatar essas coisas que o salmista nos traz. É um capítulo curto, né, de 22 versículos, 22, 23 versos, e que nos mostra exatamente a essência de Deus. O que Ele quer de nós, tanto em momentos de alegria como em momentos de tristeza, e o que você pode esperar dele com sua bondade. Essa esperança renovada, o consolo necessário. Se você, por exemplo, está passando por uma dificuldade, saber que, assim como o pastor mencionou, de que alguém que vai lhe entregar um chocolate, mas ele também mencionou da Coca-Cola, não vou fazer merchan aqui, mas do que mais você lhe agrada. Ou seja, alguém vai entregar justamente o que você precisa, para que você sinta um carinho que você, um abraço, algo que diga assim, eu estou com você, não se preocupe, estou aqui do seu lado. Então, se você gostou dessa mensagem, leia de novo o capítulo. Releia, estude, é importante. Lembremos que a leitura da palavra, ela vai nos mostrando e ao mesmo tempo vai nos guiando e ao mesmo tempo vai nos alimentando e ao mesmo tempo tira coisas ruins e coloca coisas e amplifica as coisas boas. Então, uma mensagem maravilhosa que o salmista traz para nós e onde Deus se revela novamente. Pastor, mais algum comentário? Vamos ver aqui no Não, chat. eu creio que está bem. Dá para entender direitinho que nós, como você ainda há pouco falou, muitas vezes assim, é mais fácil pedir do que agradecer. E em situação difícil é pior ainda, né? Então, Davi nos ensina que mesmo em situação difícil, em situação de crise, ele estava numa situação de crise tremenda, corria risco de vida, mas ele dá essa lição para a gente, né? Ele começa o Salmo simplesmente com essa maravilha que diz: bendirei o Senhor o tempo todo. O tempo todo. Os meus lábios sempre louvarão. Começa dessa forma o Salmo, né? E termina dizendo: o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que neles refugia será condenado. Essa confiança, do princípio ao fim, que apesar da situação calamitosa e difícil, ele nos ensina, portanto, a ficarmos firmes no Senhor. Essa mesma certeza que tinha Davi é o que eu gostaria que todos nós pudéssemos ter, né? É tão difícil num tempo como este, mas nada é impossível para aquele que acredita, para aquele que crê. Muito bem, você que está nos acompanhando até o momento, agradecemos a todos, a irmã Cidália, a irmã Jussara, a irmã Severina e a irmã Cristirene que estão neste momento conectados conosco. E você que quer se conectar, lembre-se, compartilhe este vídeo, compartilhe este estudo. Vamos ir encerrando esta parte, vamos fazer uma oração, para que assim possamos passar ao outro momento. Te louvamos, Senhor, porque eres maravilhoso. Te louvamos, Senhor, porque no momento da nossa angústia e quando te louvamos, tu te faz presente. No meio do louvor, sempre estar presente. Muito obrigado, Senhor. Abençoa este estudo, abençoa o estudo que Davi, né, menciona neste capítulo
e que tua graça possa estar também no nosso coração neste momento. Te louvamos em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.